Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Hoje pela manhã, nós vamos conversar sobre esse texto aqui de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Poderíamos até dizer esse texto de cor, né? Nós conhecemos esse texto, muitos conhecem como a oração do Pai Nosso. E desde pequenos nós somos ensinados a orar, a recitar às vezes esse texto. Nesse texto, Jesus está ensinando os seus discípulos sobre muitos assuntos. Ele está inserido no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha. Jesus está iniciando o seu ministério. Ele está ensinando aos seus discípulos os princípios do reino de Deus. E ele está orientando os seus discípulos sobre as ações mais práticas que você puder imaginar. Esse sermão está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E aqui Jesus fala sobre casamento. Aqui Jesus fala sobre relacionamentos. Aqui Jesus fala sobre como dar esmolas ou como ajudar as pessoas. Jesus fala sobre como jejuar. Jesus fala, é como se fosse um discipulado. Vocês lembram que quando nós entramos na igreja, antes do batismo, acho que alguns aqui chegaram a participar assim. Você quer se batizar? Quero. Então você precisa passar pela sala do discipulado. Quem aqui passou pela sala do discipulado? Pronto. Estão lembrando? A gente entrava na sala e o professor dizia: hoje nós vamos aprender sobre culto. No outro domingo vamos aprender agora sobre outro assunto. Bom, dentre tantos assuntos, Jesus ensina os seus discípulos sobre oração. Jesus mostra a eles como eles devem orar. E a oração é a parte, eu não sei se eu exagero em dizer, que é a parte mais importante da espiritualidade do cristão. Nós temos muitas coisas importantes na nossa vida espiritual, mas eu arrisco dizer que a oração é a característica, a prática mais importante na vida do cristão. E eu digo isso porque é através da oração que nós temos um vínculo de comunicação com Deus. É através da oração que nós estabelecemos diante de Deus um relacionamento. Então, quando nós não oramos, significa que nós não estamos tendo um relacionamento verdadeiro, intenso, real
com Deus. Você já imaginou um casal que não se comunica? Já imaginou um casal que não conversa? Eu estou dizendo conversa de falar conversas mesmo. Estou me lembrando aqui de uma história de um casal que ficou intrigado. Aqui fala intrigado também, né? No Ceará é intrigado. Pararam de conversar um com o outro. Aí como é que resolve as coisas? Um deles teve uma ideia: escrever bilhete. Então vamos escrever bilhete. Começaram a escrever bilhete, estavam brigados um com o outro, né? Escrevendo bilhete. Pague não sei o que, não sei o que. Vá pegar os meninos na escola a tal hora. Faça não sei o que. E começaram a espalhar bilhete pela casa. E aí um dia, antes de dormir, o marido botou um bilhete lá: me acorde às 8 horas que eu tenho uma reunião muito importante. E foi dormir. E aí, quando ele acordou, que olhou para o relógio, estava atrasado, ficou agoniado, muito bravo com a mulher. Como é que pode um negócio desse? Perdi minha reunião. Mas quando ele olhou, tinha um bilhete lá: acorde, são 8 horas. Aí não é possível. Você já imaginou pais e filhos que não conversam? Um pai que não conversa com um filho que não conversa com o pai, uma filha que não conversa com a mãe, um filho que não... Você já imaginou namorados que não conversam? Então, se não existe conversa, não existe relacionamento. E dependendo do jeito da conversa, você consegue definir o nível do relacionamento. É ou não é verdade? As pessoas que nós não temos intimidade, como é que a gente conversa com elas? Olá, tudo bem, meu querido? Tudo em paz? Que bom. Tudo bem? Bom dia, você está bem? Tudo bem. Ótimo, que bom que você está bem. Não é assim? Quando a gente não tem relação, intimidade. Agora, quem a gente conhece, né? As mulheres que conhecem umas, amiga, tudo bem com você, mulher? Como é que tá e tal, e aquele negócio, me diga, né? E os homens, ei rapaz, e aí tu não fez aquele negócio e tal, como é que vai? E tá mais feio que ontem, rapaz, olha só, não é assim? Dependendo do nível da conversa, nós definimos, dependendo do jeito, nós definimos o nível do relacionamento. Bom, nós já podemos pensar sobre qual é o nosso jeito de conversar com Deus. Quais são as palavras que você usa quando você fala com Deus? Eu tenho que dizer a você que dependendo da forma como você fala com Deus, você consegue definir o nível do seu relacionamento com Ele. Então, se você fala com Deus apenas de um jeito formal, sabe? Eu tinha um colega no seminário que quando ele iria iniciar a aula, viu? Vamos iniciar a aula, vamos pedir para fulano orar. E ele se levantava para orar e a oração dele era assim: ó excelentíssimo Senhor das extremas galáxias do universo infinito. Ó Deus que habita nas mais distantes, sabe? Aquele negócio assim, olha, muito bonito. Bom, se ele orava apenas assim, esse era o nível de relacionamento que ele tinha com Deus. Mas é interessante, até nesse texto, nós identificarmos que quando Jesus fala sobre oração, quando Jesus fala sobre relacionamento, várias vezes ele diz assim, por exemplo, no versículo 6, nós lemos o 9, mas olha o versículo 6. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo.
então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Eu imagino que depois que a gente fecha a porta do quarto e só está nós e Deus, a conversa não é mais tão formal. Não dá para estar só você e Deus e orar assim: ó excelentíssimo Senhor das galáxias infinitas. Eu acredito que agora a oração, ela é mais assim: Deus, eu estou aqui, só tem nós dois aqui, e eu queria falar contigo sobre os meus assuntos. Eu queria falar contigo sobre as coisas que estão no meu coração, sobre as minhas alegrias, sobre as minhas tristezas, sobre as minhas preocupações, sobre as minhas chateações, sobre o que eu estou vivendo. Quero conversar contigo sobre meu esposo, quero falar contigo sobre minha esposa, quero falar contigo sobre os meus filhos, sobre o meu trabalho, mas também quero estar na tua presença, eu quero te adorar, eu quero dizer que o Senhor é o meu Deus. Percebe a diferença? Eu diria a você que Deus está muito, muito, muito mais interessado num bom bate-papo com você do que num momento como geralmente nós fazemos quando oramos em público e oramos com palavras que às vezes é difícil de achar até no dicionário. E eu digo isso baseado no que Deus criou para o homem e como Deus se relacionou com o homem, olhando lá para o jardim do Éden. Pense comigo, na minha concepção, oração começou lá no jardim do Éden, quando Deus colocou o homem e a mulher lá, e a Bíblia diz que ele vinha ao entardecer para fazer o que com eles? Para conversar. E aquilo era oração. Era Adão dizer assim: Eva, larga esses negócios aí, Eva. Peraí, lá vem Deus, agora é a hora da nossa conversa com Ele. Ou Eva dizer para Adão: Adão, deixa esses negócios para amanhã, Adão, amanhã tu faz. Deus está chegando, já arrumei tudo, agora é a hora do nosso bate-papo com Ele. E eu fico tentando imaginar essa cena, sabe? Fico tentando imaginar como era esse papo. Gente, na minha imaginação, Deus chegava e dizia assim: e aí, vocês estão gostando do jardim que eu fiz? Tá tudo legal? O coco tá docinho, olha, fiz um coco para vocês especial. Acredita até que Eva ainda quis dar uns pitaques, sabe? Dizer assim: olha, Deus, eu não gostei muito do coqueiro perto do pé de Joá, não. Eu acho que não combinou muito, não. Não tem como o senhor... E aí aquela conversa toda, sabe? Mas imagine comigo se nós conseguirmos desenvolver um relacionamento com Deus, que quando nós pensarmos em oração, nós vamos imaginar num bate-papo, uma conversa com um amigo, de chamar Deus de parceiro. E aí, parceiro, cheguei, estou mal, estou precisando que o Senhor venha aqui e me ajude, porque hoje foi um dia difícil. De conseguir ter Deus bem perto de nós. A oração, queridos, é a característica, é o momento, é a fase da espiritualidade que eu gostaria que você considerasse como a mais importante na sua vida cristã. E ela é importante também na nossa vida como igreja. Precisamos ser uma igreja que ora. Eu preciso ser um pastor que ora. Precisamos ser diáconos que oram.
Precisamos ser ministério de louvor que ora. Precisamos ser missionários que oram. Precisamos ser líderes que oram. Precisamos ser professores de EBD que oram. Precisamos ser tudo que formos aqui na igreja, precisamos fazer em oração. Porque quando nós não fazemos em oração, nós fazemos em humanidade. Quando nós não fazemos falando com Deus, dizendo a Deus, compartilhando com Deus e ouvindo de Deus, nós fazemos em humanidade. Se eu não for um pastor de oração, que ora, eu vou fazer tudo que eu fizer aqui em humanidade. Sabe como é que eu vou elaborar meu sermão? Eu vou elaborar pensando assim, deixa eu ver aqui o que é que eu sei desse texto. Deixa eu ver aqui o que é que eu vou dizer para eles. Eita, palavra bonita. Achei, menino, na hora que eu disser isso aqui, os irmãos vão bater palma para mim. Eita, que eu sou inteligente mesmo. Eu sou menino, destaca, eu vou falar tão difícil que eles não vão nem entender. Espera aí, deixa eu botar aqui. Humanidade. O que eu quero, o que eu penso. Mas se eu for um pastor de oração, eu vou chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, o que o Senhor quer dizer à tua igreja? O Senhor pode falar para mim? Porque na hora da pregação eles vão me chamar. E a igreja vai estar lá pronta para ouvir. Então eu preciso ser um canal que apenas transfere tudo o que o Senhor quer dizer para a sua igreja. Se nós formos um ministério de louvor que não ora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, menino, eu vou fazer um solo, Eita, vão ver. Quando eu dei aquela virada na bateria, menino. E quando eu cantar, que puxar assim, vai ser bonito demais. Tome, viu aí que eu cantei? Aí, ficou gravado, pode olhar aí depois, viu? Mas se eu fizer isso em oração, aí eu vou dizer assim, Senhor, eu vou para ali, para conduzir a tua igreja, para adorar a ti, Senhor. O que o Senhor quer que eu cante? O que o Senhor quer ouvir da tua igreja? Como é que o Senhor quer? Vocês percebem a diferença entre a humanidade se desenvolvendo e entre a divindade, o sobrenatural de Deus acontecendo? Isso faz toda a diferença. Se eu for um professor de EBD que ora, aí eu vou apresentar a vida dos meus alunos ao Senhor. Aí eu vou falar com Deus sobre o que eu vou ensinar e o Espírito Santo vai me ajudar nesse ensino. Mas se não for, aí eu vou agir na humanidade. Aí eu vou dizer assim, menina, eu vou preparar uns slides, vou passar um vídeo, eu vou dar aquela aula e todo mundo vai falar da minha aula porque eu vou usar um tal. Percebem a diferença? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós andamos como igreja em oração, as coisas simples que fazemos revelam o extraordinário de Deus. Porque nós não precisamos fazer muito. Não precisamos nos mostrar. Quando eu cheguei aqui em Petrolina, eu aprendi esse ditado, né? Fulano é tão amostrado. Eu não conhecia isso, sabe? Mas se amostra, pense, nós não precisaremos, nas coisas simples que fazemos, o extraordinário de Deus se revela. Então eu queria, desde já,
iniciar na nossa igreja. A irmã Marciana me perguntou essa semana, no nosso culto, como é que chama culto de tarde? De manhã é matutino, né? Vespertino, é vespertino, né? No nosso culto vespertino, né, irmã Marciana? Eu, irmã Marciana e irmã Sandra temos o nosso culto vespertino. Se você quiser fazer parte, pode vir, viu? A gente tem termômetro e tem álcool em gel para botar em você. E a irmã Marciana me perguntou assim: pastor, qual é o projeto que o senhor vai apresentar domingo? Diga aí. Eu disse: irmã Marciana, eu tenho um projeto para apresentar, grande. Qual é? Isso é o projeto de oração. E quando eu falei com Deus: Senhor, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer, Senhor? O Senhor me chamou para cá, me colocou nessa responsabilidade. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? A resposta imediata de Deus ao meu coração foi: vá orar e coloque a igreja para orar. Porque você precisa me ouvir. E a igreja precisa me ouvir. Irmãos, quando nós oramos, coisas extraordinárias acontecem. Depois de 20 minutos falando, agora que nós vamos entrar no texto. Olhe as coisas extraordinárias que acontecem quando nós oramos. Jesus inicia dizendo que nós precisamos orar como? Qual é a primeira frase? Eu vou pedir que vocês falem, só para a gente poder interagir. Eu sei que de máscara é ruim, não precisa gritar não, tá bom? Mas só para a gente poder interagir e você não dormir. Qual é a primeira frase que Jesus nos ensina a falar quando Ele nos ensina a orar? Muito bem. Ficou muito ruim. Vamos de novo, tá? Vai ficar melhor. Não precisa gritar. Eu sei que de máscara é ruim para poder falar, mas vamos juntos. Qual foi a primeira frase que Jesus nos ensinou a falar em oração? Quando nós oramos, coisas extraordinárias acontecem. E uma delas é que Deus acalma o nosso coração. Quando nós oramos, nós conseguimos sentir segurança. Por que nós somos acalmados? E por que nós sentimos segurança? Porque nós temos um Pai que está no céu. Você conhece um motivo melhor para ter tranquilidade do que esse? Diante de lutas, diante de dificuldades, diante de desafios, diante de tribulações, diante de coisas desconhecidas, diante de um futuro que a gente não sabe o que virá, aí a gente para e diz: Pai, Pai nosso que está aí no céu. Oh, gente, como é bom ter um pai. Lá em casa, e agora quando eu falar pai, vocês entendam também mãe. Quando eu era pequeno, mamãe dizia assim: ô nome doce, esse nome mãe. Não param de falar, é mãe para tudo. Mãe, quero almoço, estou com fome. Mãe, cadê meu chinelo? Não estou achando. Mãe, o negócio do banheiro aqui quebrou, venha resolver. Mãe, não é assim? E com o pai não é do mesmo jeito? Pai, lá em casa é assim: o pneu da bicicleta está furado. Os meninos agora estão na fase de andar de bicicleta, viu? Pai, a corrente caiu. Pai, a internet não está funcionando, olha.
Quando o negócio começa a girar no telefone ou no computador, é ligeiro demais, menino. Pá, caiu a internet, resolve esse negócio, faz alguma coisa. Mas veja, como é bom ter alguém a quem recorrer. Como é bom saber, e é essa realidade que Jesus está nos ensinando. Como é que vocês devem orar? Vocês devem orar assim, ó: Pai nosso que estás nos céus. Ao mesmo tempo, quando nós não temos essa percepção do Pai que está nos céus, nós entramos em desespero. Quantas pessoas você conhece que nesses dias estão verdadeiramente desesperadas, porque não sabem o que fazer a respeito da sua profissão, não sabem o que fazer a respeito dos seus negócios, não sabem o que fazer a respeito do que vão viver e estão desesperadas. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu ouvi, eu não cheguei a conhecer, mas sei que é verdade, de uma pessoa da nossa cidade, que só pelo fato de imaginar que ficaria doente, ele não ficou doente, ele imaginou que ficaria, e não foi essa coisa de dizer assim: eita, fulano tem, eu me encontrei com ele. Não, ele só ficou imaginando. Por causa disso, ele tentou tirar a própria vida. Você já pensou nisso? Essa é a realidade de quem não vê que tem um Pai que está no céu. Quando nós oramos, algo extraordinário acontece. O nosso coração se acalma. Mas Jesus nos ensinou outra frase. Vamos lá? Depois de Pai nosso que estás no céu, qual é a próxima frase? Isso mesmo. Olha outra coisa extraordinária que acontece. Quando nós oramos, nós elevamos a nossa alma aos céus para a adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Só através da oração é que nós podemos adorar. Porque quando nós não estamos, e a gente costuma falar assim, quando nós não estamos em espírito de oração, nós estamos pensando em outras coisas. E eu não vou pedir para você levantar a mão, eu seria o primeiro a levantar a mão. Quantas vezes nós não nos pegamos aqui na igreja pensando em outras coisas? Hein? Eita, aquele cheque vai entrar amanhã. O louvor está tocando, a gente está cantando, não é? A Ele a glória, meu Deus, o cheque vai entrar amanhã, Senhor, glória. Eita, Senhor, será que vai ter fundo? Vai entrar, não é assim? Quantas vezes nós não estamos aqui pensando sobre o trabalho? Eita, tem um relatório que é para entregar, tem prova, 3 provas amanhã, meu Deus do céu, e a gente está aqui orando, adorando, mas nossa cabeça está onde? Nossa cabeça está longe. A minha mãe, ela tem um hábito bem peculiar, sabe? Eu acho até estranho. Às vezes eu fico olhando para ela assim, dizendo assim, dá vontade de cutucar ela, sabe? Porque ela tem um hábito de chegar na igreja, falar com todas as pessoas, achar o lugar dela de sentar, fechar o olho e não abre mais, e não fala mais com ninguém. Gosto, meu Deus do céu, mamãe está bem? Às vezes dá vontade de ir lá cutucar ela, sabe? Mamãe, só está bem? Mas ela se concentra de uma forma, ela chega ali e fica ali, ó, o culto todinho, tá ali ela. Tá ouvindo, tá cantando, tá de olho fechado. Eu imagino que mamãe está em espírito de oração. Pai nosso que estás no céu, quando nós
quando nós entramos em oração, nós nos preparamos para essa adoração. Mas tem uma outra frase. Qual é a próxima? Venha o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E que coisa extraordinária acontece quando nós oramos? Nós adquirimos discernimento espiritual. Porque agora Deus consegue nos falar sobre o reino dele. E nós conseguimos fazer a diferença entre o reino, o que é do reino e o que não é do reino. E o que não é do reino são as coisas do mundo, ou o reino de Deus. O que não é do reino de Deus, ou é do reino dos homens, ou é do reino do mal. Quando nós não oramos, nós não conseguimos discernir isso. Você já se pegou numa conversa ali, numa rodinha de conversa, e você estava falando coisas, participando de uma conversa que depois você parou e disse assim: rapaz, isso aqui não tem nada a ver com Deus não, viu? Levi, meu filho de 5 anos, toda hora ele me pergunta assim: papai, isso é de Deus? Toda hora. A gente está escutando uma música, a gente está andando no carro, ele escuta uma música e pergunta: papai, essa música é de Deus? Aí eu tenho que dizer a ele, né? Meu filho, é não. Ou, meu filho, não é, mas não é ruim, ó, não tem. Ele agora está identificando o que é palavrão, Luísa. Aí ele toda hora me pergunta: papai, mentira é palavrão? Meu filho, se mentir, não é meio complicado de explicar, né? Eu digo, não pode mentir, meu filho. Papai, essa palavra aqui é palavrão? Ele está identificando, ele está numa fase em que ele está percebendo o que é reino de Deus, mas ele está muito sensível ao que não é de Deus. Quando nós não oramos, nós perdemos esse discernimento. E às vezes nós compactuamos com aquilo que não é do reino de Deus. Lá em casa, para assistir também é a mesma coisa. E os meninos são mais crentes que eu, viu? Letícia e Levi. Quando a gente escolhe um filme para assistir, eles dizem logo assim: papai, 12 anos, ó, não pode não. 16 anos, papai, quer que a gente assista isso aí? Digo, meu Deus do céu, nem vi esse negócio. Vamos trocar, meu filho, deixa eu procurar aqui um que é classificação livre. Mas você percebe? Quando nós não estamos orando, nós consumimos coisas que não são do reino de Deus. E como é que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino. Quando nós oramos, Deus começa a nos mostrar. Você sabe o que é começar a ver pecado quando a gente anda? É isso. Eu estou me lembrando quando eu entrei no curso de psicologia na Univasf. Eu não sei se tem alguém aqui que cursa psicologia. E o pior é que a gente fala essas coisas e fica tudo gravado agora, né? Então tem que ter muito cuidado com o que vai falar. Mas eu entrei na faculdade, na Univasf, e entrei no curso de psicologia. Não devia nem ter dito que era psicologia, devia ter dito que era só na Univasf. E aí, quando eu entrei, eu comecei a ver o que era reino de Deus e o que não era reino de Deus. Na verdade, eu fiquei procurando um resquíciozinho de reino de Deus aqui ou acolá, porque tudo que eu via, tudo que eu ouvia, tudo que eu lidava, eram coisas que não eram do reino de Deus. E quem está na faculdade aí sabe o que eu estou falando. Não preciso nem dizer as coisas, né? Porque não pode, quem não deixa. Depois, quando desligar as câmeras, aí eu falo, tá bom? Mas vocês sabem. Quando nós oramos, Deus nos dá
discernimento. Mas qual é a próxima frase? Vamos lá. A primeira é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E se não é a vontade de Deus, qual é a outra vontade? É a nossa. É a vontade do homem. Quando nós oramos, o extraordinário da vontade de Deus se revelar e acontecer, se revela em nossas vidas. Agora a gente fala diferente. Sem orar, a gente diz assim: eu vou fazer, eu quero, eu vou comprar. Não é assim? Não fique de cara feia não, que eu vou comprar. Já fui, já vi, está na promoção, já peguei o cartão, já estou indo, tchau, quando vier, já comprei, tome. Não é assim que a gente faz? É mais ou menos isso. Eu vou construir, eu vou trocar esse carro, vou fazer isso. É a nossa vontade. Mas quando nós oramos, o que acontece? Seja feita a tua vontade. A gente começa a perguntar a Deus: olha, engraçado, né? Deus, o que é que o Senhor acha desse negócio? Eu achei tão bonito, estou com vontade de comprar. Mas o que é que o Senhor acha? E eu estou falando de coisas do dia a dia, mas nós também podemos falar coisas sobre decisões importantíssimas da vida. Uma das decisões mais importantes da minha vida foi o casamento. E eu precisei falar com Deus: Senhor, essa mulher aqui, ó, ela é bonita, Senhor, cheirosa, simpática. Oh Deus, por mim eu já casava. Quando eu vi, irmãos, eu me apaixonei logo, sabe? Primeiro dia. Mas eu tive que falar com Deus. E aí, Senhor, o que é que o Senhor acha? Quando eu recebi o convite para participar da sucessão pastoral da Igreja Batista Memorial, me deu vontade de vir, mas eu tive que falar com Deus. Não é assim que as coisas têm que ser, irmãos? Eu creio que eu estou aqui hoje porque eu fui falar com Deus, dizendo a Ele: seja feita a tua vontade. Senhor, é a tua vontade? Se for, Deus, então vai ser bom, vai ser uma festa. Eu vou gostar dos irmãos tudinho, Jesus. Eu vou achar eles a coisa mais linda. E eles vão me achar bonito também, Jesus. Olha, vai ser um negócio assim fantástico. Mas se não for, Senhor, então ajuda para que eu entenda e para que eles entendam, para que a gente não se machuque. Quando nós oramos, algo extraordinário acontece. Nós aprendemos qual é a vontade de Deus. Vamos correr, irmãos? Ainda falta muito. Qual é a próxima frase? Vamos do início, para a gente poder pegar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe o que é o extraordinário que acontece quando nós oramos? Nós nos sentimos responsáveis pela terra. Nós dizemos assim: Senhor, que a tua vontade seja feita aqui na terra também. Aqui Jesus está ensinando aos seus discípulos que nós somos responsáveis, nós somos sal, nós somos luz, nós temos que preservar pela justiça, pelo cuidado das pessoas, porque na terra tem que ser como no céu. Lá em casa tem que ser como no céu. E vocês conhecem aquela piada que todo pregador conta, né? Que o menino chegou para a mãe na igreja e disse: mãe, vamos morar na igreja. Vocês conhecem, né? Vamos morar na igreja, mãe? Por quê, meu filho? Que negócio de morar na igreja? Vamos logo para casa, acabou a EBD, vamos embora. Não, mãe, que aqui pai é tão bom.
a senhora é tão boa, a senhora é tão educada, a senhora é tão simpática, mas quando chega lá em casa, misericórdia, mãe. A senhora e papai, dá para ver, né? Lá em casa, na minha casa, tem que ser como no céu. Lá no meu trabalho, tem que ser como no céu. Lá na faculdade, tem que ser como no céu. Entre os meus amigos, tem que ser como no céu. Foi isso que Jesus ensinou. E deixa eu lhe falar, quando nós oramos, esse algo extraordinário acontece. Pai nosso que estás no céu, vamos lá? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí Jesus para um pouquinho e começa agora um novo ponto. Dá-nos hoje o pão para este dia, na minha versão. Na versão dos irmãos talvez esteja como? Exatamente. O pão. Quando nós oramos, irmãos, nós nos tornamos dependentes de Deus, da provisão de Deus. Quando nós oramos, nós entendemos que o pão de cada dia vem dele. Que o salário que nós temos para sustentar nossa família vem dele. E se vem dele, e se ele é o nosso pai, vai faltar lá em casa? Vai faltar na sua casa? Se você pedir, Deus vai deixar de dar a você o que você precisa? Sim ou não, irmãos? Claro que não. Por isso que Jesus está ensinando, dar-nos o pão de cada dia. Jesus está dizendo assim, aprenda a perceber que Deus cuida de você, e pare de pensar que é você que comanda as coisas. A oração nos liberta dessa autonomia. Sou eu que vou passar no Enem, porque eu é que vou estudar. Não, não é você não, você vai estudar, mas Deus é quem vai sustentar, vai nos dar, quem sabe, a tranquilidade para poder fazer aquilo tudo. Ele é quem nos dá a provisão. E como a gente experimenta isso, né, pastor Márcio? Como nós que estamos no ministério experimentamos isso? A gente vai para o seminário, larga tudo, e parece que Deus está dizendo assim, vocês têm que aprender a pedir o pão todo dia, viu? Vocês lembram como era no deserto? O tal de maná? Deus fazia feira para o mês no deserto? Era assim que Deus fazia? Toma aí as compras do mês de vocês. Como era que Deus fazia? Ó, o de hoje, tome. Sabe aqueles R$2 que a gente pegava quando era criança? Para ir na bodega fazer as compras? Traga o troco, viu? Não gaste tudo não. É o de hoje. E Deus é mesquinho, é? Porque Ele só dá o de hoje? É assim? Não. É porque Ele nos ama tanto, que Ele quer nos dar todo dia. Ele quer nos ver todo dia. Ele queria que o povo dele lá no deserto percebesse todo dia que Ele estava ali com eles. Esse é o segredo. Mas além disso, a próxima frase é: e perdoa os nossos pecados, ou seja, as nossas dívidas. E aqui Deus está nos ensinando que quando nós oramos, nós nos tornamos dependentes com relação à salvação. Nós nos tornamos dependentes com relação à provisão, mas nós nos tornamos dependentes também com relação à salvação. Vamos continuar essa conversa à noite? Pode ser? Para a gente não esticar muito e também para não poder
fazer essa última parte correndo,